Olá, amigos! Hoje eu vou falar de um tema bastante importante, mas ao mesmo tempo um tema que é até tabu para muitas pessoas e que é um dos temas que mais as pessoas nos procuram em consultório para perguntar como falar desse assunto, como abordar esse assunto, que eles acabaram não tendo uma audiência. Onde que eu poderia falar sobre esse assunto? Então, o assunto nosso de hoje é sexualidade humana e suas disfunções mais frequentes, tanto no sexo masculino como no sexo feminino. Então as pessoas têm hoje uma necessidade, até porque muitas delas estão com problema nessa área da sexualidade, elas acabam tendo dificuldade em procurar uma ajuda adequada. Então elas acabam tendo no sexo masculino muitas vezes distúrbios que mais frequentes, como distúrbios de ereção, os distúrbios de ejaculação, de sensibilidade, eles isolados associados a outros problemas. Então são os mais comuns no homem e o homem acaba muitas vezes, até por preconceito, por tabu, ele acaba tendo dificuldade em discutir o assunto ou mesmo procurar uma ajuda pela famosa vergonha. Ele acaba tendo dificuldade em se expor a uma procura não só médica, como talvez até mesmo de uma abordagem mais específica para que ele solucione o seu problema. Então o homem, a princípio, até porque a sexualidade humana masculina ela está muito atrelada à questão da ereção, etc. e tal, até por uma questão que muitas vezes conceitualmente aquilo que liga ele à masculinidade, ele acaba tendo o quê? Um prejuízo já, não só na função sexual, como já muitas vezes até mesmo nos trazendo problemas psíquicos associados. É o caso dos pacientes que vêm para nós com muita ansiedade ou com depressão associada a esse quadro de disfunção sexual que primariamente surgiu e que ele acaba agora já tendo repercussão. Então, esses pacientes que nos procuram já para ter uma solução, muitas vezes até tomaram algum comprimido, né, para ereção, muitas vezes tentando solucionar até por conta o seu problema, ou até foram medicados por algum colega médico. Porém, a solução completa, ampla do assunto não foi abordada e eles acabam tendo essa necessidade até porque a discussão desse assunto pelas pessoas é muito difícil, elas têm ainda muito preconceito e muita dificuldade em achar alguém que possa discutir o assunto. Então, não é muito incomum, praticamente quase diariamente, nós temos pacientes que nos procuram para especificamente essa questão. Eu estou falando assim do ponto de vista funcional, da questão da sexualidade, mas existem também as questões orgânicas, como é o caso de disfunções nos órgãos sexuais. Então, no órgão sexual masculino, então, as lesões não só penianas, como as lesões uretrais, as lesões prostáticas, que acabam interferindo também na dinâmica sexual masculina, tanto na questão erétil como na ejaculação e muitas vezes até na questão da sensibilidade da região genital. De qualquer maneira, essa disfunção ela pode estar atrelada ainda a outras estruturas, inclusive os testículos, que produzem os hormônios, o hormônio masculino fundamentalmente, a testosterona, que é grande responsável não só pela formação de todo o processo de sexualidade nossa, do homem, como também é responsável por outras ações, né, a nível global do corpo. Então, a nossa questão hormonal ela é fundamental ser abordada no momento que a sexualidade está sendo discutida numa consulta ou na investigação clínica. Porém, nós falamos aqui um pouquinho sobre o homem, mas a mulher também passa ou perpassa hoje em dia por distúrbios voltados ao sexo feminino. Não só distúrbios orgasmo, que seria na questão do prazer sexual, na questão local, na região genital, que ela possa ter algumas disfunções mais localizadas, como a dispareunia, que é uma dor na região vaginal associada ao ato sexual, e também outras manifestações da sexualidade que acabam interferindo na libido. Então, muitas mulheres que nos trazem essa queixa, elas têm uma perda qualitativa ou quantitativa na libido. Então, muitas delas acabam tendo dificuldade nas suas relações do dia a dia, né? Não só as que são casadas, mas muitas mulheres que perderam completamente, na maioria das vezes, o apetite sexual. Então, é uma questão bastante frequente para nós e que essas mulheres trazem para que elas gostariam de solucionar esse problema também. Então, muitas delas também associadas a lesões orgânicas. É o caso das mulheres que têm distúrbios ovarianos, né? Então, não só as disfunções como ovário policístico, micropolicístico, ou as mulheres que têm distúrbios uterinos, como é o caso das mulheres que têm miomas, e que essa dinâmica do mioma pode interferir sobre a qualidade sexual delas, e também mulheres que muitas vezes por outras influências, no caso problemas psíquicos ou de algumas doenças clínicas, acabam interferindo na sua libido. Então, outras doenças clínicas poderiam ser a diabetes, pode ser doenças
não só do quadro emocional, né, do quadro psíquico, mas também doenças que durante o seu tratamento podem parcialmente comprometer a libido dessas mulheres. Então, nós falamos de algumas situações bastante comuns, bastante importantes hoje, porque o número de pessoas portadoras desse tipo de problema aumentou mundialmente. Inclusive, no último Congresso Americano de Psiquiatria, que nós pudemos participar presencialmente, que foi em 2019, um dos temas mais frequentes do Congresso exatamente foi sexualidade. Até porque as pessoas estão tendo muito problema com a sua sexualidade. Não só na questão, então, do próprio ato sexual e da libido, como também nas questões orgânicas mesmo, o corpo, como ele está reagindo a essa função. Então a sexualidade é uma função bastante importante, não só porque ela é prazerosa, mas também porque ela está atrelada a outras funções. É o caso da função urinária, é o caso da função da área motivacional do cérebro, que também é a mesma área que comanda a libido. Então, muitos pacientes que desenvolvem um distúrbio na área sexual, eles acabam tendo prejuízos na área psíquica. Então, é muito comum essa associação de fatores. Então, nesse caso, a sexualidade passa a ser não mais uma função isolada, não mais uma função acessória, mas uma função fundamental. Então, as pessoas têm, hoje, muitos problemas nessa área, elas não têm, às vezes, uma audiência suficiente para que elas discutam isso com alguém, ou seja, com um profissional, e que possa realmente ser tratados esses distúrbios. É uma função que talvez ninguém gostaria de perder, porém, é uma função negligenciada, sempre é uma função que ela passa a não ser discutida, até porque o preconceito e mesmo o tabu em se discutir esse assunto ainda impera na maioria, mesmo no século XXI, na maioria dos ambientes. Né? Hoje, em muitos países, você tem uma liberdade maior para discutir esse sistema, mas não necessariamente no nosso dia a dia a gente vê que as pessoas tenham esse espaço. Então, discutir isso do ponto de vista clínico, do ponto de vista objetivo, é muito importante. Então, isso porque nós falamos aqui da sexualidade convencional. Agora, as questões das opções sexuais, que é uma das questões também mais difíceis que as pessoas têm a abordar, passa a ser também um outro capítulo sobre sexualidade. Então, falar sobre sexualidade hoje é importante, até porque ela traz, muitas vezes, distúrbios pessoais para a própria pessoa ou distúrbios dos seus relacionamentos afetivos, né? Os relacionamentos conjugais e aí por diante. Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre isso para que as pessoas possam, através dessa pequena colocação, nós possamos avançar sobre discussão sobre esse tema. Até porque é um tema que tem sido cobrado para mim bastante frequentemente, até porque as pessoas me perguntam se eu possa falar um pouquinho sobre isso. Então, quando eu fiz esse curso sobre sexualidade humana, eu também adquiri bastante conhecimento sobre isso, até porque nós mesmos profissionais, muitas vezes, não temos todas as informações que a gente deveria ter e que a gente acaba complementando depois na nossa formação. Então, um assunto bastante importante, um assunto clínico, um assunto do comportamento humano, que é fundamental a gente trazer à mesa de discussão frequentemente, até porque as pessoas querem saber, querem procurar ajuda e muitas vezes não acham uma opção. Então, foi esse assunto que nós falamos um pouquinho agora, mas a gente pode explorar mais esse tema nos próximos encontros nossos. Um abraço.